Muito bom dia, meus queridos alunos do curso Professor Clemilson, o melhor curso para vestibular de Teresina e, por que não dizer, do Norte e Nordeste. Queridos, é uma satisfação para mim mais uma vez estar com vocês. Nas últimas aulas nós temos aqui discutido assuntos associados à morfologia. E aí a gente pode lembrar no itinerário que nós falamos aqui sobre a classificação dos elementos mórficos. Na sequência, nós estudamos os processos de derivação e composição. E na última aula, nós começamos a falar das classes de palavra em relação à sua classificação taxonômica. O que é que significa isso, professor? A sua vinculação a uma classe de palavra. E nós falamos na última aula dos substantivos e as suas classificações tradicionais. Substantivos comuns e próprios, substantivos primitivos e derivados, substantivos concretos e abstratos, e substantivos simples e compostos. E aí resolvemos também uma ou outra questão nesse sentido. Hoje nós vamos dar sequência à análise dessa classe de palavra, falando a respeito das flexões dos substantivos. Lá no conceito de substantivos, nós mencionamos que o substantivo é a palavra variável que dá nome a seres, coisas, objetos, quer esses seres, coisas, objetos pertençam ao universo material, quer pertençam ao universo imaterial. Agora, dentro desse conceito basilar, tradicional de substantivo, o que nos interessa nesse momento é a expressão variável. Dentro das classes nominais, o que inclui substantivo, adjetivo, pronome, numeral e artigos, quando se fala em variável, significa que essas classes de palavras são suscetíveis a se flexionarem em gênero e número. Talvez você esteja se perguntando, professor Tibério, e o grau? O grau também não seria um exemplar de flexão? Nesse sentido, é importante que a gente rememore aqui um conteúdo lá da classificação dos elementos mórficos. Nós aprendemos que os morfemas flexionais e os morfemas derivacionais, eles se distinguem uns dos outros em virtude daquilo que propiciam ao radical. Os morfemas flexionais são aqueles que apenas expandem o sentido original do radical, ao passo que os morfemas derivacionais criam coisas novas a partir de um radical já existente. Tão logo, cumpre mencionar que os morfemas flexionais são única e tão somente as desinências. Só que as desinências, quando se relacionam ao nome, elas podem ser desinências de gênero ou desinências de número. O grau, por outro lado, como por exemplo a gente percebe quando a gente pega o substantivo boca e diz boquinha, ou diz bocarra, onde nós temos aí grau aumentativo e grau diminutivo sucessivamente, esses graus eles não são representados por morfemas flexionais, mas sim por sufixos de grau, sufixos aumentativos ou diminutivos. Então, uma vez que o grau é uma variação decorrente do emprego de um afixo, compreende-se, pois, que o grau retrata não uma flexão, mas sim uma derivação. Isto posto, nós vamos compreender que as flexões nominais, e é claro, também as flexões nominais dos substantivos, girarão em torno das noções de gênero e número. Cumpre mencionar também que não existem desinências específicas para marcar o masculino. Só existe desinência de gênero para marcar o feminino. Em boa parte das vezes, o masculino ele será marcado através da vogal temática, como nós percebemos aqui no caso da palavra aluno. Na palavra aluno, nós temos do A até o N o nosso radical. E este O aqui é vogal temática. Por empréstimo, também servirá para marcar o masculino. Por outro lado, a palavra aluna, na palavra aluna, sim, nós vemos aqui o radical até o N, e neste A nós percebemos aqui a desinência de gênero feminino, para marcar então a flexão de gênero. Já a flexão de número, muitas vezes ela vai ser assinalada pelo acréscimo do S ou ES, dependendo da palavra. Então aqui nós percebemos o mesmo exemplo, alunos, temos o radical até o N,
O O, a vogal temática. Aluno, aqui na palavra alunos, vai ser o nosso tema radical mais vogal temática. E o S vai ser a nossa desinência de número, marcando-se assim, pois, o plural. Cumpre aqui mencionar que, em relação à gramática, a palavra gênero ela resguarda uma pequena diferença com a semântica da palavra sexo. Por que é importante dizer isso? Porque essas palavras e os seus conceitos muitas vezes se confundem. No entanto, o sexo e a sua variação de macho e fêmea só atingirá, só acometerá seres animados, como os seres humanos e os animais. No entanto, todas as palavras possuirão gênero, mesmo aquelas palavras que não fizerem referências a seres animados. Por exemplo, a palavra mesa ou a palavra celular. Essas duas palavras fazem referência a seres inanimados. A despeito disso, são palavras que possuem gênero. No caso, a palavra mesa pertence ao gênero feminino, ao passo que a palavra celular pertence ao gênero masculino. Então, todos os substantivos eles possuirão um gênero. Normalmente, para que nós percebamos o gênero ao qual um substantivo pertence, basta pura e tão somente que nós anteponhamos o artigo. Se o artigo que esse substantivo aceitar antes de si for um artigo feminino, o substantivo será, pois, feminino. Se o artigo que o substantivo aceitar for um artigo masculino, esse substantivo será, pois, masculino. É importante mencionar que, em relação à classificação de gênero dos substantivos, que as palavras estão suscetíveis a passarem por mutações de gênero ao longo dos tempos. Nesse sentido, nós podemos mencionar, por exemplo, os estudos do professor Ismael de Lima Coutinho, que é um dos maiores estudiosos da formação histórica do português. O professor Ismael de Lima Coutinho, por exemplo, em seu livro, ele apresenta alguns vocábulos, alguns verbetes que em outro tempo pertenciam ao gênero X, mas que, com o uso e com a evolução da linguagem, tiveram a sua relação de gênero modificada. Cito 3 exemplos. A palavra cometa, a palavra planeta e a palavra mar, no passado, até meados do século XX, compreendiam-se como substantivos femininos, de gênero feminino. As pessoas diziam a planeta, a cometa e a mar. No entanto, com o uso frequente e o emprego vinculado ao masculino, pouco a pouco os gramáticos tiveram que dar o braço a torcer e converter esses substantivos em masculinos. É por isso que hoje nós dizemos o mar, o planeta, o cometa. Então, no presente momento da situação da sincronia da língua portuguesa, nós vemos palavras que estão passando por esse conflito de gênero, estão tendo a sua conotação de gênero modificada. Cite exemplos, professor. Você pega, por exemplo, a palavra champanhe. Muitas pessoas empregam a palavra champanhe como se feminino fosse. As pessoas dizem a champanhe. Ou, por exemplo, a palavra cal, que cada vez mais frequentemente as pessoas associam a palavra cal ao gênero masculino. Dizem o cal, né? No entanto, segundo a gramática culta, a gramática normativa, a palavra cal é uma palavra feminina, deve-se dizer, portanto, a cal, e a palavra champanhe é uma palavra masculina. Então a gente percebe que a classificação da palavra quanto ao gênero, ela pode sofrer alterações ao longo do uso e da evolução histórica do idioma. Tranquilo? Então não confundamos gênero e sexo. Normalmente as palavras que vão admitir a flexão de gênero são aquelas palavras que fazem referência a seres animados, seres humanos e outros bichos, por assim dizer, tranquilo? Outros seres vivos. Então, em relação ao gênero e a sua eventual flexão, os substantivos pertencerão, em princípio, a 2 macrogrupos. Quais? O macrogrupo dos substantivos biformes e o macrogrupo dos substantivos uniformes. Quando é que um substantivo, professor Tibério, ele vai ser biforme? Um substantivo ele vai ser biforme, como o próprio nome já sugere, quando ele tiver bi, 2, forme, formas, morfe, forma. Quando ele tiver 2 formas distintas para retratar o masculino e o feminino. Qualquer substantivo que tenha uma estrutura X para o macho e uma estrutura X para a fêmea constituirão substantivos biformes. Por exemplo, professor, masculino, professora,
feminino. Note, você tem uma forma para caracterizar o professor e uma forma para caracterizar a professora. Você tem aí ator, atriz, substantivos biformes. Aqui abaixo eu coloquei alguns pares de exemplos para a gente poder observar. Garoto, garota. Note que a semelhança entre garoto e garota é muito grande, distinguindo-se apenas pela desinência de gênero A acrescentada à palavra garota. Já a semelhança entre boi e vaca é quase nenhuma, embora boi marque o masculino e vaca marque o feminino. Peru, perua, também temos aí uma proximidade estrutural maior, e em ator, atriz também, pelo menos o radical ele se mantém idêntico num e no outro substantivo. Por que eu estou mencionando essa questão da maior ou menor semelhança entre as diferentes referenciações ao macho e à fêmea, ao masculino e ao feminino? Porque mais à frente, quando nós formos falar dos substantivos uniformes, nós vamos precisar compreender e observar esses aspectos. Uma observação aqui sobre os substantivos biformes é a seguinte, ó. Quando um substantivo tiver a marcação de masculino e feminino sendo apresentada e explicitada por radicais completamente distintos, como por exemplo nos casos boi e vaca, que nós acabamos de mencionar ali no slide anterior, esses substantivos em específico serão classificados, categorizados como substantivos heterônimos. Substantivos heterônimos são aqueles que radicais completamente distintos marcam o masculino e o feminino. Exemplos clássicos: pai e mãe. Veja que o radical da palavra pai é completamente diferente em relação ao radical da palavra mãe. O mesmo acontece com os radicais da palavra marido e o radical da palavra esposa. São radicais completamente distintos e, em decorrência disso, são radicais que marcam aí heteronimamente a relação entre macho e fêmea, entre masculino e feminino. Portanto, toda vez que radicais absolutamente distintos marcarem o masculino e o feminino, nós estaremos diante de substantivos biformes heterônimos. Aí outros exemplos: bode e cabra, boi e vaca, cão, cadela, carneiro, ovelha, cavaleiro, amazona, cavalheiro, dama, cavalo, égua, compadre, comadre, frade, freira, frei masculino, sororo feminino, genro, nora, homem, mulher, padrasto, madrasta. Então, em síntese, sempre que dois substantivos tiverem a sua marcação, sua oposição entre masculino e feminino vinculada a radicais absolutamente distintos, estar-se-nos-emos diante de substantivos biformes heterônimos. Tranquilo? Partindo agora para a classificação dos substantivos uniformes, cumpre mencionar que são uniformes os substantivos que não se alteram, isto é, apresentam uma única forma para os dois gêneros, ou seja, para o masculino e para o feminino. Exemplos, temos aqui o substantivo criança, o substantivo dentista e o substantivo onça. Agora, também é verdade que, a despeito do fato de esses substantivos não aceitarem a desinência de gênero para marcar o feminino, nós teremos, principalmente no primeiro, no segundo e no terceiro exemplos aqui, no caso criança, dentista e onça, estratégias para poder assinalar e distinguir o masculino do feminino. E dependendo da estratégia que nós possamos utilizar para opor essa distinção, o substantivo uniforme ele vai pertencer a uma classificação diferente. Então vamos lá. Classificação dos substantivos uniformes. Bom, os substantivos uniformes, quanto às suas classificações, poderão se segmentar em três. Classificação ou subclassificação dos substantivos uniformes. A. Substantivos uniformes epicenos. Quem são os substantivos uniformes epicenos? Os substantivos uniformes epicenos, amados, são aqueles substantivos que terão a marcação, a oposição entre o masculino e o feminino estabelecida pelo emprego do epíteto macho e o epíteto fêmea. Então, por exemplo, normalmente os substantivos epicenos vão fazer referência à distinção entre seres animados não humanos, isto é, os animais. Cobra, macho, cobra, fêmea. Onça, macho, onça, fêmea.
tatu, macho, tatu, fêmea. Notem aí, meus bem-aventurados, que a diferenciação, a oposição de gênero entre esses termos se dá única e tão somente pelo acréscimo dos epítetos macho e fêmea. Tranquilo? Substantivos comuns de dois gêneros. Os substantivos comuns de dois gêneros são substantivos uniformes, onde nós perceberemos se o substantivo faz referência ao masculino ou ao feminino, não em virtude de uma desinência, mas em virtude de uma palavra que acompanha esse substantivo. Normalmente essa palavra é o artigo, podendo, no entanto, ser também o numeral, o pronome ou o adjetivo. Veja nos exemplos aí abaixo. A palavra artista. A palavra artista não passará por nenhuma mudança, nenhuma mutação em seu radical para fazer referência ao homem ou à mulher. Como é que nós vamos opor se esse substantivo faz referência ao homem ou à mulher? Antepondo um artigo. O artista faz referência ao homem, a artista à mulher. O dentista ao homem, a dentista à mulher. Note, dois pianistas. Agora a oposição de gênero foi feita com o numeral. Duas pianistas. Esse paulista, veja, agora a oposição de gênero estabeleceu-se pelo pronome demonstrativo esse. Bom cliente, boa cliente. Agora a oposição entre o gênero masculino e o gênero feminino deveu-se ao emprego de um adjetivo. Nesse sentido, talvez você me pergunte assim, professor, aproveitando o ensejo, a palavra presidente é uma palavra uniforme comum de dois gêneros ou é uma palavra biforme aceitando a forma presidenta para marcar a flexão de feminino? Bom, amados, a palavra presidente era considerada uma palavra comum de dois gêneros, na qual você marcava a oposição entre o masculino e o feminino pela anteposição de um artigo, numeral ou um pronome. Isto é, você dizia o presidente, a presidente, este presidente, esta presidente, e assim sucessivamente. No entanto, quando a ex-presidente Dilma Rousseff se arvorou a essa condição de chefe maior do Estado, de presidente da República, chefe maior do Poder Executivo, ela passou a reportar-se a si própria como presidenta. Em princípio, os gramáticos reagiram duramente, achavam que isso era um absurdo, uma aberração, era teratológica essa flexão, tanto quanto seria se nós fizéssemos a flexão com a palavra chefe em oposição a chefa, gerente em oposição a gerenta, e assim sucessivamente, né? Superintendente em oposição a superintendenta, cliente, clienta. Então veja, se nos parece absurdo clienta, chefa, gerenta e afins, também se nos parecia presidenta. No entanto, amados, como já diria Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se muda, tudo se transforma. E na linguagem não é diferente. Quem faz a língua, quem formata uma língua, são os seus falantes. A despeito daquilo que a gramática normativa proponha, muitas vezes a força do uso sobrepuja a força da norma. Então o que aconteceu? Uma vez que ela passou quase 8 anos replicando o termo presidenta dioturnamente e como chefe do Estado-Maior, muitos jornalistas passaram a incorporar a flexão do substantivo presidente aos seus jornais. E aí o jornalismo foi aceitando, e depois alguns lexicógrafos foram aceitando, e hoje boa parte dos gramáticos compreende e admite que o substantivo presidente seja um substantivo biforme, aceitando a flexão para presidenta. Muito embora os gramáticos mais puristas continuem refutando essa ideia, dando predileção à ideia de que o substantivo presidente ele é um substantivo uniforme e comum de dois gêneros. Tranquilo? Os substantivos sobrecomuns também são um grupo de substantivos que pertence ao rol dos substantivos uniformes, só que os substantivos sobrecomuns eles têm uma característica distinta. Qual? Os substantivos sobrecomuns eles não admitirão flexão de gênero por intermédio de desinência e nem tampouco aceitarão mutação de gênero no artigo ou palavra antecedente.
Isto é, o substantivo sobrecomum ele pertence, ele possui uma única forma sempre. Quer faça referência ao homem, quer faça referência à mulher. Um exemplo clássico de substantivo sobrecomum é a palavra criança, né? Tanto faz você que fazer referência a um menino quanto a uma menina. Você pode usar o termo a criança para referir-se a ambos, porque o substantivo criança é um substantivo sobrecomum. Assim como também é o substantivo vítima. Independentemente de a pessoa assaltada ter sido eu, ou minha irmã ou minha esposa, você vai dizer traga a vítima. O mesmo se dá também com a testemunha. Pode ser, a testemunha do crime pode ter sido eu, ou pode ter sido, não sei, minha esposa. Quando for haver o arrolamento e o depoimento, né, muito provavelmente dir-se-á em relação a mim, traga a testemunha, e o mesmo se fará em relação à minha esposa. Um outro exemplo de substantivo sobrecomum é o substantivo monstro, né? O monstro. Então, não importa se você quer fazer referência a um homem ou uma mulher, é sempre um monstro ou o monstro. Então, por exemplo, se eu tenho uma amiga e ela é muito inteligente, eu devo dizer, rapaz, essa fulana de tal é um monstro e não é uma monstra, né? Por favor, essa é uma flexão não aceita pela gramática. O substantivo monstro é um substantivo sobrecomum. Tranquilo? Um outro aspecto interessante que causou polêmica em relação aos substantivos sobrecomuns ocorreu ano passado, quando o ministro Sérgio Moro, falando sobre a Lei Maria da Penha e os avanços e o progresso que essa lei havia trazido no que tange a tentativa de proteção da mulher, embora ainda haja um grande percurso a ser trilhado para que de fato as mulheres se sintam seguras dentro dos seus lares, a Lei Maria da Penha foi o primeiro mecanismo legal que visou a atender essa demanda. E aí, quando o Moro falava da Lei Maria da Penha, ele disse que essa lei tinha o fito maior de proteger o cônjuge agredido. Veja, a palavra a qual ele queria fazer referência é o substantivo cônjuge. E ele disse apenas cônjuge. Ele engoliu a sílaba do meio, né? Sincopou a palavra. Síncope é quando você retira sílabas da parte mediana da palavra. Então ali o cônjuge, ao qual ele fez referência, seria na verdade o cônjuge, que é um substantivo sobrecomum também. Tanto faz se a palavra cônjuge faz referência ao homem ou à mulher. É sempre empregada no masculino. Então, se eu quero fazer referência à minha esposa Maiara, eu digo que a Maiara é meu cônjuge, assim mesmo com o pronome no masculino. Minha cônjuge também já seria uma construção fora do parâmetro, porque se nós disséssemos minha cônjuge, nós estaríamos empregando um substantivo sobrecomum como se ele comum de dois gêneros fosse. Tranquilo? Então, substantivos sobrecomuns serão esses substantivos que possuirão uma só estrutura, quer façam referência ao homem, quer façam referência à mulher. Tranquilo? Uma observação, amados. Existem ainda certos substantivos que possuem significado X quando estiverem no gênero masculino e possuem um significado Y quando estão no gênero feminino. A esses substantivos dá-se o nome de substantivos heterossêmicos. Nossa, professor, que palavra escalafobética, heterossêmicos, teratológica essa palavra, mas veja bem, hétero significa diferente e sema significa sentido. Isto posto, substantivos heterossêmicos nada mais são do que substantivos com conotações diferentes, caso sejam empregados antecedidos de palavra no masculino ou antecedidos de palavra no feminino. E aqui nós temos alguns exemplares de substantivos heterossêmicos. O cabeça, o líder, a cabeça, aqui, parte do corpo. O caixa, um funcionário, a caixa, um objeto. O capital, recurso, pecúnia, dinheiro, a capital, cidade. O cisma, fragmentação, separação. A cisma, ideia fixa. O grama, unidade de medida, unidade de massa. A grama, a relva, vulgarmente conhecido como capim, mato. O guia, pessoa que orienta. A guia, documento que a gente recebe para assinar. O moral, ânimo, a moral, código ético. Inclusive, esse substantivo também, moral, muitas vezes ele é empregado no feminino quando deveria ser no masculino.
Então, por exemplo, se eu quero dizer que o professor Clemilson está com moral comigo, eu digo o moral do professor Clemilson está em alta e não a moral do professor Clemilson. A moral faz referência a todo o ethos, a todo o código de regramento segundo o qual a pessoa vive para se comportar dentro dos parâmetros daquilo que a sociedade compreende como o bom viver, ou seja, regras de boa convivência social. O nascente, lugar onde o sol nasce. A nascente é a fonte, o manancial, o nascedouro de alguma coisa. O rádio pode ser o aparelho, o osso ou o elemento químico, né? Compreendendo-se, pois, que a palavra rádio constitui um exemplo de palavra polissêmica. E a rádio constituindo, portanto, a emissora onde nós escutamos aí as nossas músicas diletas, né? Encerrando-se aqui a nossa parte conteudista, eu trouxe duas questões para a gente poder refletir um pouco sobre o conteúdo de hoje e da aula passada. Essa primeira é para o conteúdo da aula passada. Diz assim, eu coloquei esse versículo porque eu acho que nós estamos vivendo um momento onde mais do que nunca nós precisamos cultivar boas qualidades. E esse versículo aí em específico de Gálatas 5, 22 e 23 faz referência àquilo que Paulo chamou de os frutos do Espírito Santo. Cristo também disse que você conhece uma árvore a partir dos seus frutos. E esse texto diz, por outro lado, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fé, brandura, autodomínio. Contra tais coisas não há lei. Então nós queremos cultivar essas qualidades, porque se assim o fizermos, certamente nos tornaremos pessoas melhores. O questionamento quer saber: os substantivos bondade, benignidade e brandura, quanto aos seus aspectos morfológicos, constituem substantivos, então vamos lá, comuns nós sabemos que eles são, né? Afinal de contas, comum está em todas as alternativas. Agora, substantivo bondade, benignidade e brandura são primitivos ou derivados? Vamos lá. A palavra bondade é formada por derivação sufixal a partir do adjetivo bom. Assim também acontece com benigno. Bom mais dade, bondade, benigno mais dade, benignidade. Então, as palavras são derivadas. E brandura também é derivada, modificando apenas o sufixo que ela aceita. Então, temos comuns e derivados. Estamos entre B, D e E. Serão abstratos ou serão concretos? Esses substantivos todos serão abstratos porque eles fazem referência a qualidades, dão nome a características que precisamos desenvolver. Então, são substantivos comuns, derivados e abstratos. Estamos agora apenas entre B e D. Por último, para assinalarmos e acertarmos essa questão, basta reconhecermos se essas palavras são simples ou compostas. Sabemos que os substantivos serão compostos quando possuírem dois artigos, dois alexemas, dois radicais, perdão. E não é o caso, artigos, veja bem, e não é o caso desses substantivos. Todos eles possuem um só radical, pós-postos por sufixos. Portanto, assinalaremos a alternativa D. Esses substantivos são comuns, derivados, abstratos e simples. E uma última questão, que também não deixa de ser uma homenagem aí ao corolário, ao trabalho que têm feito os profissionais de saúde no combate, na linha de frente, na trincheira da batalha contra o coronavírus. Homenagem aos profissionais que estão na linha de frente no combate à Covid-19. E aí você vê um médico com asas de anjo, retratando assim a importância desse grupo de profissionais, médicos e enfermeiros e também auxiliares de enfermagem. É importante ressaltar esses dois últimos grupos que são extremamente desvalorizados na sociedade, inclusive monetariamente falando, né? É preciso reconhecê-los também. Alguns deles têm sacrificado suas vidas em nome do combate à Covid-19. Também, mais uma vez, competência 8, habilidade 27, que é aquela que absorve e verifica quanto de conhecimento gramatical o aluno tem. Os substantivos homenagem e linha, que aparecem na parte verbal do texto, com respeito às suas características de gênero, constituem substantivos? Letra A, uniformes e epicenos? Não, porque esses substantivos não fazem referência a seres animados do mundo não humano. B, uniformes e comuns de dois gêneros? Também não, porque não vão admitir distinta oposição de artigo masculino e feminino, aceitam apenas o feminino. São sobrecomuns?
Também não, porque substantivos sobrecomuns fazem referência aos seres humanos, muito embora sempre mantendo sua estrutura de radical e também de aceitação de artigo. Uniformes e heterossêmicos, também não, porque os substantivos heterossêmicos admitem anteposição de artigos de gêneros diferentes. Então, logo, se nos resta assinalar a alternativa E, substantivos femininos e uniformes. Tranquilo, queridos? Uniformes porque eles não sofrem alteração, não aceitam descendência de gênero, e são femininos porque são duas palavras que admitem a anteposição do artigo feminino a. Tranquilo? Então, amados, hoje nós vimos aqui as flexões de gênero dos substantivos, e eu mandei para vocês também uma listinha com 10 questões aí autorais, envolvendo tanto os conteúdos de hoje, quanto os conteúdos anteriores, quanto outros conteúdos que também são muito importantes e bastante recorrentes no Enem. Resolvam essas questões, eu vou estar à disposição de vocês para tirar dúvidas no plantão. Tenham todos uma excelente semana, beijo, foi um prazer para mim estar com vocês mais uma vez, tá? Satisfação!